Galera, muito boa noite. Estamos aqui para trazer as últimas informações do Flamengo para você, torcedor que nos acompanha. Eu sou Isabelle Costa, repórter dos canais S1 Live e Paparazzo Rubro-Negro, e tô aqui nesse domingo de folga pro Flamengo, mas a gente sempre tá trazendo as informações, não paramos nunca e a gente vai atualizar vocês sobre tudo que vem acontecendo, mesmo nesse domingo de folga. Só pra vocês entenderem, né, o Flamengo venceu o Coritiba ontem, sábado, por 2-0 no Mané Garrincha, retornou logo depois da partida para o Rio de Janeiro e por isso os jogadores, comissão técnica, todos os envolvidos no dia a dia do futebol profissional do Flamengo receberam folga e se reapresentam amanhã no Ninho do Urubu para iniciar a preparação para o jogo contra o Juventude, que acontece na quarta-feira, também no Mané Garrincha. Então o Flamengo fez esse bate-volta, né? Vai fazer, na verdade, esse bate-volta, porque entende que esses dois jogos, esses 2 dias de treino no Ninho do Urubu são melhores do que passar 2 dias em Brasília. Então, por isso, o Flamengo fez essa logística de bate-volta, a mesma logística que a delegação fez quando teve os 2 jogos contra o Atlético Mineiro, um pelo Campeonato Brasileiro e o outro pela Copa do Brasil. Uma logística exatamente igual. E agora a gente tem também, amanhã, um outro fator importante. A apresentação de Arturo Vidal. Ele que vai ser apresentado em coletiva de imprensa amanhã no Ninho do Urubu. Então, convido vocês a assistirem, né? Acompanharem toda a cobertura dessa coletiva de imprensa aqui nos canais Paparazzo Rubro-Negro. E olha só, gente, o Vidal já tá completamente acostumado com esse lifestyle, né, carioca. Olha só, hoje cedo ele publicou um vídeo, né, sobrevoando o Maracanã de helicóptero pelas redes sociais, e não é que o rei, né, como ele gosta de ser chamado, inclusive é o próprio nome no Instagram do Arturo Vidal, não é que ele deixou uma curtida na nossa postagem? A gente publicou esse vídeo pelas redes sociais e realmente Vidal está apaixonado pelo Rio de Janeiro. Mesmo já tendo estado 2 vezes no Maracanã como espectador, o jogador, na sua folga, fez um passeio de helicóptero e quis ver o estádio de cima. E ele foi lá e deixou uma curtida na nossa postagem. Realmente, né, ele, além de estar super à vontade com esse lifestyle, né, vivendo realmente o dia a dia do Flamengo e do Rio de Janeiro, ele também tá por dentro das páginas que falam sobre Flamengo e, claro, tá sempre ligado no Paparazzo Rubro-Negro. Então, Vidal, obrigada pela passadinha no nosso feed, obrigada pela curtida. E além disso, o Arturo Vidal também publicou algumas imagens pelas redes sociais mostrando que ele já encontrou uma casa no Rio de Janeiro. E olha só, a casa de frente pra praia, tirando onda, né? Claro. Ele, então, pelo que parece na postagem que ele fez pelas redes sociais, ele colocou: por fim, em casa, encontrou, então, um lar para ele que vai ficar no Rio de Janeiro por muito tempo, né? É assim que a gente espera. Vidal, que será apresentado amanhã. O Dorival Júnior falou em coletiva de imprensa que não tem certeza ainda se o Vidal já estreia na partida contra o Juventude no dia 20, agora quarta-feira, mas o Dorival confirmou, deu certeza de que Everton Cebolinha vai sim estrear contra o Juventude, que ele já tá treinando há 2 semanas e por isso o Everton Cebolinha já tem condições suficientes para estrear pelo Flamengo. O Dorival, na coletiva, disse que ele não sabe ainda se o Cebolinha já começa o jogo entre os 11 titulares ou se ele vai ser uma das substituições escolhidas pelo treinador, pelo técnico, durante a partida. Mas teremos Everton Cebolinha e o Vidal também, que tá se recuperando, né? Na verdade, não é nenhuma recuperação, gente. É mais um condicionamento físico por ritmo de jogo. Porque o Vidal continuou treinando durante as suas férias, mas às vezes o jogador precisa também se adequar ao ritmo de jogo daquela equipe. E foi exatamente nisso que o Dorival Júnior falou, foi exatamente sobre essa situação. Bom, algumas informações importantes para a gente trazer aqui para vocês. Hoje o Diego Alves
completou 5 anos vestindo o manto sagrado. Ao longo desses anos, o goleiro conquistou 3 vezes o Campeonato Carioca, 2 vezes o Brasileirão, 2 Supercopas do Brasil, uma Libertadores e uma Recopa Sul-Americana. A gente sabe que o Diego Alves, ele vem sofrendo muitas críticas da torcida, vem realmente, recebendo muitas críticas, justamente porque ele não tem conseguido estar com condições físicas. Ele, inclusive, agora tá tratando de dores, ele ainda segue como desfalque do Flamengo. E, se eu não me engano, tenho quase certeza que esse jogo contra o Curitiba foi o 7º jogo consecutivo que o Diego Alves não esteve na lista de relacionados. Então, isso acaba também gerando um pouco de insatisfação da torcida, porque o Dorival não pode contar com o atleta. O jogador que tem contrato até o fim do ano com o Flamengo já pode assinar um pré-contrato e a gente aguarda, né? O que nos falam, o que nos passam é que a diretoria do Flamengo não vai renovar com o Diego Alves. Essa é uma das informações para a gente passar para vocês. Uma outra situação também é que o Atlético Mineiro, não cansam de enviar nota, né? Impressionante. Atlético Mineiro enviará um ofício à CBF cobrando os áudios do VAR dos jogos contra São Paulo e Flamengo, de acordo com a Goal. O incômodo é que os áudios do VAR de Palmeiras e São Paulo já foram disponibilizados, diferente dos seus jogos que aconteceram antes. Os jogos contra o São Paulo e Flamengo ainda não tiveram os áudios disponibilizados e, por isso, o Atlético Mineiro enviará uma nota de ofício. É impressionante, né, gente? É complicado porque o Atlético tem essa mania de realmente só enviar notas, né, ao invés de focar no futebol. E até falando sobre essa questão, sobre Campeonato Brasileiro, o Flamengo que conquistou a vitória e acumulou 24 pontos, está na 7ª posição e está a 7 pontos, 7 pontos? Certinho, 7 pontos do primeiro colocado, que nesse momento é o Atlético Mineiro. Depois da vitória contra o Botafogo, o Atlético Mineiro subiu de posição, está em primeiro colocado e o Flamengo está a apenas 7 pontos. O que significa, Isabelle? São 2 vitórias e um empate que o Flamengo precisa para alcançar essa liderança. É claro que depende também de outros resultados, mas o que eu tô querendo dizer aqui pra vocês é que tá muito acirrada a disputa por esse Campeonato Brasileiro. Os resultados variam muito. O Palmeiras está em segundo colocado com 30 pontos, o Corinthians em terceiro com 29, o Internacional em quarto também com 29, mas muda questão de saldo de gols, tem várias outras variantes. O Fluminense tá em quinto com 28, o Atlético Paranaense com 28 e o Flamengo com 24. E o Flamengo tem uma sequência agora de 2 jogos contra adversários que são um pouco mais inferiores. Agora contra o Juventude e depois contra o Avaí. O Flamengo precisa recuperar os pontos perdidos e também contar, com os tropeços dos adversários. Mas o que eu tô querendo dizer aqui é que ainda dá, galera. Ainda dá. O Flamengo mais vivo do que nunca na Copa do Brasil, depois dessa classificação histórica, com tudo que aconteceu na quarta-feira, com a festa da torcida e com a atuação excelente do time. Depois temos também a classificação histórica com uma goleada no Maracanã contra o Tolima por 7-1. E o Flamengo está a 7 pontos apenas do líder. Então, galera, dá. O Flamengo briga pelas 3 competições, sim. Dá, com certeza, para o Flamengo chegar. É óbvio, depende de outros resultados, mas se fizer o seu, ainda tem muita bola para rolar no Campeonato Brasileiro. Bom, para a gente fechar, então, uma informação importante que saiu num site da China falando sobre o Oscar. De acordo com os relatos, de acordo com as informações do site, vou até pegar para vocês, PP Sport, que é da China, inclusive aqui, ó, para mostrar para vocês. Tem que traduzir aqui porque não dá para entender nada, Mas, de acordo com esse site, por conta de uma crise financeira na China, os jogadores estrangeiros estão saindo do time, de acordo com esse site, e um dos interessados em também deixar o país e também deixar o seu time
é o Oscar. A gente sabe que o Oscar surgiu, né, na imprensa nos últimos dias, principalmente depois da informação do Fabrício Romano. A gente também trouxe aqui algumas informações importantes sobre essa situação do Oscar. O que nos passaram é que, óbvio, né, um jogador que interessa sim, que houve realmente uma consulta há 10 dias atrás, mas que não evoluiu. Essa consulta não passou para uma negociação. É claro que tudo depende principalmente do jogador, do quanto o jogador quer realmente se adequar ao time, porque o salário do Oscar é um dos salários mais caros do mundo e isso dificulta qualquer negociação. Não existe, para mim, nenhum clube no Brasil que tenha condições de pagar um salário de mais de 10 milhões de reais, que é o que o Oscar ganha por mês. Então, isso é um fator decisivo. Esse fator é um fator decisivo. O Oscar, ele precisaria se adequar aos moldes financeiros do Brasil e, se tratando de Flamengo, já que o Flamengo foi o time que consultou o Oscar, precisa se adequar aos moldes financeiros do Flamengo. Mas a informação desse site da China é que, por conta dessa crise financeira no país, os jogadores estrangeiros estão saindo e o Oscar também deseja deixar o time, o Xangai, que ele atua. Então, pode ser uma brecha, mas lembrando a vocês, ele precisa se adequar aos moldes financeiros. Ele precisa entender que no Flamengo ele não vai ganhar nem perto de 10 milhões de reais. Não vai. Então, essas são as informações que a gente tem para trazer para vocês. E é claro, agradecer demais a parceria de vocês aqui, a companhia, pedir para que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho da notificação e deixem o like, porque é muito importante pra gente. Ajuda demais no crescimento do nosso trabalho. E amanhã eu conto com a audiência de vocês para a apresentação de Arturo Vidal. 2h30 da tarde, no Ninho do Urubu, o jogador, o novo reforço do Flamengo, será apresentado para a imprensa e nós estaremos lá trazendo todas as informações para vocês. É isso. Um beijo, até mais, galera. Valeu!